Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eis o coração que tanto amou os homens, e que não se poupou a nada, até consumir-se e gastar-se para provar esse amor, e que em troca não recebe de muitos deles, senão ingratidão, frieza e indiferença. São as palavras que o próprio Jesus dirigiu a Santa Margarida Maria, através de quem Jesus pediu exatamente a festa que hoje celebramos, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Foi no ano de 1675 que essa religiosa da Ordem da Visitação teve mais de uma aparição do Sagrado Coração de Jesus. E Jesus lhe dirige essas palavras: eis o coração que tanto amou os homens. E Jesus apareceu para ela exatamente como nós vemos na sua imagem. Jesus com a mão apontando para o seu peito e a outra dirigida para Santa Margarida Maria, e através dela dirigindo-se a todos nós. E foi exatamente assim que Jesus quis mostrar o seu coração simbolizado. Primeiramente um coração do qual saem chamas de fogo, labaredas. Nessas chamas nós vemos a cruz, o coração está rasgado, está aberto, e dessa ferida caem gotas de sangue e de água, e por fim, esse coração está coroado de espinhos. É assim que nós representamos o coração de Jesus, porque foi assim que ele se mostrou a Santa Margarida Maria. E eu queria convidá-los para exatamente nós refletirmos sobre o coração de Jesus, tendo diante de nossos olhos a sua imagem, a sua representação, e em nosso pensamento, esses símbolos. Não foi por acaso que Jesus mostrou assim o seu coração. Cada símbolo aí representado, cada elemento aí representado, tem um sentido muito profundo para nós. Primeiramente, nós vemos o coração. Eis o coração. Se nós abrimos a Sagrada Escritura, vamos ver que nas Escrituras, o interior da pessoa representa a própria pessoa, representa como ela é. De modo especial, a Sagrada Escritura usa muitas vezes dos rins e do coração para simbolizar a pessoa. Rins cingidos, por exemplo, simbolizam a prontidão. E os sentimentos da pessoa, quem é a pessoa, é muitas vezes representada pelo coração. O faraó endureceu o seu coração, mostra a sua teimosia, a sua resistência à graça. Davi, pecador, diz para Deus: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. E o próprio Jesus vai dizer muitas vezes, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo vai dizer: do coração é que vêm os maus pensamentos, os maus desejos. O coração, portanto, representando, simbolizando a própria pessoa, as suas atitudes. E Jesus então hoje nos diz: eis o coração. E o coração, de modo especial, simboliza o amor do coração de Jesus, o amor de Deus. Às vezes a gente pode não ter todo o alcance do que significa a devoção ao coração de Jesus. O coração de Jesus é onde se canaliza o amor de Deus. Deus derrama todo o seu amor no coração de Jesus. E no coração de Jesus acontece uma coisa muito bonita. Deus nos ama com o seu amor divino e ao mesmo tempo Deus nos ama com o amor humano, porque é um coração humano, é um coração de carne. Não é simplesmente o amor de uma forma abstrata, mas é o amor concreto, é o amor num coração humano, pessoa divina sim, mas um coração humano também. Jesus nos ama com esse seu coração humano, e nós vemos isso no Evangelho. Jesus que se alegra quando os apóstolos voltam felizes pelas suas missões apostólicas, é o coração humano de Cristo. Jesus que chora ao perder um amigo, é o coração humano, são sentimentos humanos. Jesus que suspira quando percebe que os simples entendem a sua mensagem, e o Evangelho fala que ele suspira e fala: Pai, eu te dou graças, é o coração humano de Cristo. Jesus que chora sobre Jerusalém que o rejeita,
Jerusalém que matas os profetas, é o coração humano de Cristo. E quando ele fala na última ceia, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, é o seu amor por nós. Eis o coração. Portanto, o símbolo do amor. E se não bastasse, meus irmãos, que Jesus mostrasse o seu coração para dizer que ele nos ama, ele ainda nos mostra um coração pegando fogo, um coração em chamas. Por isso que é um coração abrasado, inflamado, porque flama em latim é chama. É um coração em chamas, inflamado de quê? De amor. Não é um simples amor, é um amor que consome esse coração. O coração de Jesus é aquela sarça que Moisés viu incendiar-se, que ao mesmo tempo queimava, mas não destruía. Assim é o coração de Jesus, inflamado de amor por nós, mas um amor que nunca termina, um amor que nunca acaba, mas está abrasado, está inflamado. Deus não nos ama de qualquer jeito, não é um amor mais ou menos, não é um sentimento tíbio que Ele nos tem, não é uma simples afeição, não é uma simples, nem sequer proximidade, é amor, é caridade, é fogo, é amor inflamado, coração abrasado em chamas. Eis o coração que tanto amou os homens. Por isso que Jesus não só mostra o coração, mas diz isso, o coração que tanto amou, ou seja, que amou demais, amou ao extremo, amou ao ponto de incendiar-se por amor. E o que é que nós temos no centro dessas chamas? Pode olhar para lá, a cruz. No centro do amor de Deus está a cruz. Claro, ali é representada por uma cruz pequenina, mas que representa a cruz de Cristo. Mas essa cruz, claro, logo nós pensamos no Calvário, logo pensamos na imolação de Cristo, mas essa cruz que se concretizou no alto do Calvário, foi uma cruz que acompanhou toda a vida de Cristo. Nós já meditamos isso muitas vezes, já ouvimos isso muitas vezes. Jesus é diferente de todo mundo. Ele nasceu com uma missão: morrer. Jesus veio à terra para isso, para morrer. Claro, todos nós vamos morrer, sim, mas nós temos uma missão aqui. A missão de Cristo era a morte. A missão dele era chegar à morte. De modo que nós podemos dizer que Jesus, deitado no presépio, se ele pudesse olhar para Jerusalém e para o Monte Calvário, ele, deitadinho na manjedoura, já via no alto do Calvário a cruz. E a sua vida foi essa procissão, encaminhar-se para a cruz. No simpósio que tivemos aqui em Volta Redonda, um dos palestrantes disse uma coisa que, confesso que eu não sabia desse detalhe, e transmito porque achei muito bonito. No filme da Paixão, tem uma cena que talvez passou despercebida, de mim tinha passado. Quando Jesus vai ser crucificado, e ele no Calvário está exausto, já caiu pelo caminho, está sem forças. Quando os soldados colocam a cruz no chão, o filme relata um detalhe, que é verdadeiro. Jesus foi se arrastando e deitou sobre a cruz. Porque, como ele disse, para isso eu vim ao mundo. Ele veio para essa hora, e quando chega a hora, ele está exausto, ele está esgotado, mas é ele que vai à cruz, não são os soldados que o colocam na cruz, é ele que vai. Assim como no Jardim das Oliveiras, não são os soldados que dizem, onde está Jesus? É ele que se adianta e pergunta, a quem vocês procuram? Sou eu. Ele que vai à paixão, ele que vai à morte, é ele que se prostra, que se lança sobre a cruz, já sem força, mas reúne as forças que ainda tem para deitar-se na cruz. Ele nasceu para morrer. No centro dessas chamas está a cruz. E a cruz se tornou esta ponte que nos liga a Deus. Não só agora é a cruz de Cristo, mas também é a nossa cruz. A nossa cruz é essa ponte que liga o nosso coração ao coração de Deus. Existe até uma historinha, que é a história, mas é bonita para o nosso ensinamento, que Jesus falou com os seus discípulos, pegue a sua cruz e me siga. E que um discípulo foi levando a cruz e ela no caminho foi ficando pesada. E esse discípulo, não está no evangelho isso não, gente, tá? Esse discípulo falou assim, bom, Jesus mandou levar a cruz,
não falou o tamanho, eu vou bem cortar minha cruz. E diminuiu, deixou a cruz pequenininha. Todo mundo suando, carregando a cruz atrás de Cristo, e aquele discípulo ali, tranquilo, estou levando. Falou para levar, não falou o tamanho. Então chega num determinado momento, Jesus passa, e todos para poder chegar até ele, por isso que ele falou, siga-me, tinha um abismo. E para atravessar esse abismo, era preciso uma ponte. Então cada discípulo colocava a cruz e passava por ela para chegar até Cristo. E aquele que cortou a cruz, o tamanho não dava. A cruz era menor do que o abismo. E por isso ele não pôde passar. É uma historinha, mas que mostra a realidade. Não cortemos a nossa cruz. Não tiremos da nossa cruz o peso que ela tem. Ela não é mais do que podemos levar. Quando Deus coloca em nossos ombros a cruz, Ele vai descendo devagarzinho. E Ele tem uma balança que só Ele sabe controlar. Ele sabe até quando nós aguentamos. E quando chega no limite, Ele nos fala, pode deixar meu filho, o restante está nas minhas mãos. Mas não cortemos a cruz. Não é? Porque essa cruz é a ponte pela qual eu vou chegar a Deus. E foi a ponte através da qual Deus chegou a nós. É daí que vem a misericórdia de Deus para nós. Então no centro do coração de Jesus está a cruz, dentro das chamas, para dizer que essa era a sua ideia fixa. O evangelista São Lucas, por exemplo, conta toda a vida de Cristo como uma grande viagem a Jerusalém. Ele está sempre indo para Jerusalém, onde ele vai morrer na cruz. Então, a cruz resume o amor de Deus por nós a ponto de dar a sua vida. Cruz presente já em Belém. Cruz antecipada na última ceia. Jesus antecipa a sua entrega. E cruz consumada na Sexta-feira Santa. Eis o coração que tanto amou os homens e que não se poupou a nada, até consumir-se e desgastar-se para provar o seu amor. A penúltima palavra de Cristo na cruz foi essa: tudo está consumado. Ele se consumou, se consumiu e se consumou. Tudo está realizado. O amor chegou ao extremo, o amor chegou ao infinito, porque é um Deus que dá a sua vida por nós. Mas olhemos mais para esse coração, um coração que está aberto, está rasgado. É uma das chagas de Cristo, e uma das chagas que Cristo conservou, as feridas, as aberturas das mãos, dos pés e do lado. Acabamos de ouvir no Evangelho, quando o soldado abre o lado de Cristo. Por um lado, o soldado não quebra as pernas de Jesus, porque viram que ele já estava morto. Mas essa é a visão natural. Mas naquele momento, Deus conduzia tudo. E Deus já tinha dito a Moisés que o Cordeiro Pascal era uma vítima perfeita, não podia ter defeito, não podia ter nenhum membro quebrado, nem quando matassem, não lhe quebrareis osso algum. E por isso, quando os soldados vão quebrar as pernas, deveriam quebrar as pernas de Cristo, mas Deus não permitiu, porque Ele é o Cordeiro Pascal, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma quebradura. E Ele se oferece assim, uma hóstia perfeita, uma vítima perfeita, por isso que não há nada nele quebrado. Mas não quebram as pernas de Cristo, mas o soldado abre o lado de Cristo. E aí se realiza, como São João diz, há duas profecias. Não lhe quebrareis osso algum e verão aquele a quem transpassaram. E a tradição nos ensina que o soldado que abriu o lado de Cristo, também não se diz o nome dele no Evangelho, mas é uma tradição muito antiga, que esse soldado se chamava Longino, não é? Ou Longuinho, São Longuinho, né, que não tinha uma visão perfeita. E ele, ao abrir o lado de Cristo, recuperou plenamente a sua visão. E ele se converteu, porque ele desceu da cruz, do Calvário, dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. O fato, talvez, a tradição de que ele recuperou a vista, foi porque os olhos da fé lhe foram abertos. Ele agora olha para Cristo com outros olhos, verão aquele a quem transpassaram, ou seja, reconhecerão quem é aquele que está na cruz. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Foi este soldado que fez essa profissão de fé, um coração aberto. Mas não foi aberto por acaso. Foi aberto porque na cruz estava o novo Adão. E o primeiro Adão recebeu de Deus um sono profundo. E durante esse sono, o seu lado também foi aberto.
E de seu lado aberto saiu a sua companheira, Eva, mãe dos viventes. Do lado de Cristo aberto, dizem os santos padres da igreja, saiu a igreja. Nasceu ali a igreja, qual nova Eva, nova mãe dos viventes. Por isso o lado de Cristo foi aberto. Jesus é chamado também de arca de salvação. Quando nós falamos de arca, pensamos na arca da aliança, mas existe uma outra arca de salvação, a arca de Noé. Deus mandou que Noé fizesse a arca, ela era toda fechada, mas ela tinha uma abertura. Por onde os animais entraram, ela tinha uma abertura. Por onde entraram os animais, Noé e a sua família, e por onde saiu aquela pombinha, que depois vai regressar, anunciando que o dilúvio tinha terminado, que a terra poderia novamente ser habitada. Jesus é essa arca, que tem uma abertura, por onde nós podemos entrar para nos salvarmos, para sermos preservados do dilúvio, de todo o mal. É o nosso refúgio, é a nossa arca, onde nós encontramos o refúgio. Por isso seu coração está aberto. Eu tenho acesso a Deus. Acabamos de ouvir São Paulo nos dizendo, eu tenho acesso a Deus pela porta da salvação, que é o coração de Jesus. E desse coração aberto, saiu sangue e água. Um autor espiritual fala que Jesus foi como que se ele tivesse sido avarento. Ele não deu todo o seu sangue até morrer. Ele economizou umas gotas para dizer-nos que o seu amor é maior do que a morte. Mesmo morto, ele ainda pode dar um pouco de sangue por nós. Por isso que ele guardou, economizou essas gotas de sangue e água, para dizer-nos que o seu amor vai além da morte, e ele ainda dá para nós o seu sangue, mesmo morto, o sangue e a água. Como é que começa o ministério de Cristo? Na água, no batismo. Como é que termina a vida de Cristo? No sangue, na sua morte. Qual é o primeiro sacramento que recebemos? O batismo. Esse sangue e essa água que tem um simbolismo tão grande, simboliza os sacramentos, simboliza a graça de Deus, as graças que Deus nos concede. Um coração aberto, por onde eu posso entrar, mas um coração aberto também porque é uma fonte de misericórdia, é uma fonte de graça, uma fonte de vida e salvação. Tudo isso, meus irmãos, que nós ouvimos, inspira no nosso coração agradecimento ao coração de Jesus, por tudo o que Ele fez por nós. Porém, ainda tem um detalhe nesse coração, não é só o fogo, não é só a cruz, não é só a ferida aberta, um coração rasgado, não é só o sangue e a água, há um elemento que causa dor nesse coração, a coroa de espinhos. Nós sabemos que Jesus recebeu a coroa na cabeça, é como se essa coroa tivesse descido para o coração. É como se essa coroa que foi colocada na cabeça doesse no coração. É um coração ferido, é um amor doído. Essa coroa de espinhos representa, como o próprio Jesus disse para Santa Margarida Maria, aqueles que não correspondem ao seu amor. E Jesus usa duas palavras muito tristes, a palavra frieza e a palavra desprezo. Se tem uma coisa que dói em quem ama, é a frieza, a indiferença. Eu amo tal pessoa e ela mostra frieza para comigo. Ou ela mostra indiferença. Ou mais ainda, ela me despreza. Nós dissemos que Jesus nos ama com um amor divino, mas nos ama também com um coração humano. Então nós entendemos o que é isso. Claro que não tanto quanto Ele. Se nós, humanos tão limitados, sentimos a frieza, sentimos o desprezo, Ele também sente, porque os seus sentimentos são mais fortes do que os nossos. E Ele nos mostra então esse coração que dói, um amor que dói, um amor que se consome nas chamas, que se dá na cruz, que se abre para acolher-nos, mas que muitas vezes não encontra correspondência. Por isso que a devoção ao coração de Jesus inclui esses dois aspectos, gratidão, amor, retribuir esse amor, mas um segundo aspecto importantíssimo, reparação. Eu quero reparar. O que é reparar? É consolar. Eu quero desagravar. Desagravar é tirar o peso, é tirar a dor, é tirar do coração de Jesus esses espinhos. Nós fazemos isso com a nossa comunhão reparadora, fazemos isso com os nossos atos de amor, fazemos isso com a nossa vida.
Então, meus irmãos, aproveitemos esse dia para agradecer tudo que Jesus fez por nós. Ao olhar agora para a imagem do coração de Jesus, nós podemos entender um pouquinho mais o quanto Ele nos ama. E ao olhar para esses espinhos, podemos entender um pouquinho mais quão pouco nós o amamos. E esse Jesus que vemos representado na imagem não é simplesmente um símbolo, não é alguém que ficou no passado, está vivo na Eucaristia. Aqui do sacrário, nosso Senhor continua colocando um dedo no coração e estendendo a mão para nós e dizendo: eis o coração que tanto amou os homens, eu estou aqui, eu não fiquei no passado, eu não fiquei morto, eu morri, mas eu ressuscitei, eu não estou somente no céu, eu estou aqui, eis o coração que tanto amou os homens. Por isso que também a devoção ao coração de Jesus é inseparável da devoção à Eucaristia. Se eu acredito no coração de Jesus, se eu acredito que Ele está aqui, eu sei que Ele está com o coração dele, que bate, que pulsa de amor por nós. E por isso que a devoção, o amor ao coração de Jesus, vai nos conduzir a vivermos mais próximos da Eucaristia, da missa, da comunhão e da adoração a Jesus sacramentado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.